nome é Elaine Romano, sou terapeuta de constelações familiares, empresariais, Theta Healing e experiência somática. E hoje eu vou contar sobre uma constelação em grupo que fizemos nessa semana e uma constelação muito interessante sobre o comportamento do pai, né? Uma família, um casal e uma criança, e o marido, o pai dessa criança, andava muito irritado, muito agressivo, né? E a esposa veio constelar. E nisso a gente percebeu que esse homem estava identificado com uma antepassada que tinha sofrido muitas agressões físicas, muitos maus tratos. Na medida em que transcorreu a constelação e a pessoa que o representava foi percebendo que isso era uma história daquela antepassada, que ele estava apenas identificado e que essa identificação, essa tentativa de honrá-la, não curava a dor dela. Claro que ela se sentia agradecida por alguém olhar para a dor dela, mas não tirava a dor nem o aprendizado. Na medida que ele foi entendendo isso, ele começou a se desidentificar e se acalmar. E aí ele conseguiu olhar para a esposa e para o filho, para os representantes da esposa e do filho. E ele reconheceu o quanto que ele vinha sendo agressivo, hostil, né? Interessante que não deu 2 dias que fizemos essa constelação, a pessoa me escreveu uma mensagem: incrível, meu marido já tá diferente, já veio conversar, pedindo desculpas, que ele sentia que ele estava muito agressivo conosco, né? Bom, depois que ele se desidentificou dessa história, dessa antepassada, ele começou a olhar para o filho. O filho não o reconhecia enquanto pai, como se nunca tivesse tido uma proximidade. E aí essa criança começou a se permitir a chegar perto desse pai. Interessante que a pessoa que representava a mãe ficou meio arredia, assim, peraí, mas como que esse homem vai tratar o meu filho, né? Na medida em que a representante foi percebendo que agora ele era uma nova pessoa, que ele não estava mais agressivo, porque já estava desidentificado da antepassada, ela foi permitindo o acesso ao filho. Na medida em que esse homem começa a se aproximar desse filho, essa criança, o representante dessa criança vai ganhando uma vida, uma vontade de brincar. Interessante que a mãe relatou há um tempo atrás que ele não tem amigos, que ele tem um comportamento, inclusive, que ele se exclui, ele é excludente na escola, né? Então ele começou a ter vontade de querer brincar, de querer ter amigos. Claro, é o pai que leva para o mundo. Se ele não tá junto do pai, se ele não tem acesso ao pai, claro, esse pai não estava acessível, ele estava lá preso numa história de uma antepassada. Mas na medida em que ele tem acesso ao pai, ele começa a ter vontade de ir para o mundo. Aproveitando isso, eu coloquei a professora dessa criança na escola, que não está indo bem na escola também. E aí ele conta, né, a pessoa que representou a criança, que ele estava meio agressivo, que ele estava meio chato, digamos assim, com a professora. Um comportamento impeditivo no bom andar das aulas, né? Uma criança que tem 11 anos.
Interessante que a professora também, a pessoa que representava a professora, reconheceu que ela estava olhando para ele de uma forma meio com o pé atrás, mas ela entendeu que ele não tinha acesso ao pai, que ele não estava disponível para a aula, que ele não estava disponível para os colegas da classe, disponível para brincar, para colaborar, porque ele tinha uma dor. A dor dele era a ausência do pai. Assim como o pai também não estava disponível para a família, porque estava honrando uma dor de uma antepassada. Na medida em que essas histórias são reorganizadas, a vida volta a fluir. Então, essa foi a constelação dessa semana.